uma apresentação de slide curtinha? Claro! Você consegue, você está autorizado, você, como moderador. Eu devo ser... Aqui deixar não aparece para mim, Andrei. Tá falando assim, eu preciso ser o apresentador para compartilhar a tela. É porque eu acho que quem tá como apresentador é o Andrei. Então, Né, não? Ah, agora deu, Andrei. Acho que agora foi. Foi? Então, amém. Foi. moderador. Vocês estão me vendo? Mas primeiro eu gostaria de apresentar você, João. Fazer uma apresentação rápida e depois você se apresenta, por favor. Claro. O nosso colega, né, da UFMG, sua graduação, mestrado e doutorado em administração. Tudo lá. Doutorando em administração. Depois você vai explicar a sua pesquisa. Foi pego pelo laço, tanto pela Lud, por mim, para poder fazer essa apresentação. E já aproveito para apresentar a Ludmila, minha orientadora, professora, né, nossa professora de quase de todos nós. Ela foi sua professora, da Júlia, professora do programa de pós-graduação em administração do Cefet, da UFMG, e a mentora desse programa, né, desse projeto do Clube do Livro. Lud, você quer se apresentar primeiro, antes do João começar? Ela deve estar procurando o microfone. Achei. Não acho as coisas. Gente, eu queria só agradecer. Hoje a estrela do show é o João. Eu queria agradecer especialmente a Andrei e todas as pessoas, Júlia, Marcela, Luara, que têm feito esse programa acontecer. Então, agradeço do fundo do meu coração. João, por estar aí com a gente nesse trabalho que eu acho muito maravilhoso, a gente poder fazer isso online e as outras pessoas poderem participar de qualquer lugar. Então, eu sou mentora desse programa, mas quem faz acontecer são vocês. Turma, boa sorte, escutem o João, tragam perguntas, tragam questões, discutam, porque eu acho que é um momento muito especial. Um beijo aí para todo mundo, estou aqui presente junto com vocês, tá? Obrigado, Lud. A festa é sua, João. Te agradeço mais uma vez e toca o barco. Eu que agradeço, gente. Agradeço aí pelo convite. E, de novo, o projeto, para quem não estava aqui antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouco sobre a importância de trabalhar a experiência leitora hoje, né? Que mudou muito. E acho que esses grupos são uma alternativa para a gente discutir não só literatura brasileira, mas sociedade, porque esses assuntos estão sempre relacionados. E aí, contando um pouquinho de mim, né, fazendo as honras de me apresentar, eu sou doutorando lá no programa de doutorado em administração na UFMG. Para quem acha que a administração fica só com os números, né, a gente está interessado em literatura e sociedade o tempo todo. Quando o Lud me chamou para fazer parte do projeto, óbvio que eu topei, porque literatura está na minha vida, sempre esteve, e acho que é um privilégio manter o contato com a literatura depois que a gente se forma do ensino médio, porque normalmente as nossas experiências leitoras costumam ser ali por obrigação, na marra, no laço, né? E voltar para Memórias Póstumas foi intencional. Conversei com o Andrei, eu queria tratar de obras que falassem especificamente sobre o tema da memória, que é hoje o tema do meu doutorado. E que falassem da memória não com esse viés acadêmico, com aquela escrita pesada, apesar de que eu sei que a gente está falando de Machado, não é uma escrita fácil, né? Mas que nos permite muitas reflexões sobre a vida, sobre assuntos filosóficos, de uma maneira divertida e pessimista, que é exatamente assim que ele começa o livro dele. Eu não gosto de nada que venha com essa toada aí do discurso coach, do positivo, né, dessa coisa muito positiva, muito alegre. Eu adoro gente rabugenta. E Brás Cubas me traz para esse lado de me divertir com as pessoas rabugentas. E aí, falando um pouquinho da obra, a gente separou hoje metade do livro, né? Então, eu quero conversar com o pessoal aí. Eu não vou me estender muito
na apresentação dos capítulos, justamente para a gente conseguir trabalhar perguntas, para a gente ampliar o que eu estou chamando aqui de uma experiência leitura, porque não é uma experiência só minha, é uma experiência compartilhada. A gente está falando de aí umas 200 páginas, eu imagino que tenha várias percepções sobre o mesmo capítulo. Inclusive, o começo talvez seja a parte mais trabalhosa do livro, a parte mais rica em termos de reflexão, em termos de detalhes, tá? De novo, eu estou com essa apresentação aqui, mas ela é pro forma, eu estou olhando para vocês. Então, todas as vezes que eu tiver que voltar lá para passar o slide, eu vou passar lá. E Andrei e Júlia me auxiliem aí na dinâmica de passar a palavra para os colegas também, né? Para a gente ir conversando, tá bom? Então, gente, Brás Cubas é um livro de 81. Ele já aparece ali numa caminhada do Machado de Assis. Inclusive, ele vai ser referido como um ponto de virada na produção literária do Machado de Assis. Antes ele era muito associado ao movimento do romantismo. João, só um minutinho. Ah, não, deu certo. Eu ia pedir para a Rita para desligar o microfone. Deu. Ótimo. Pode interromper, gente. E Machado de Assis, um autor que escreveu durante praticamente todo o século XIX e o início do século XX, gente. Ele escreveu praticamente até ele morrer, né? Morreu jovem, a gente sabe, mas com uma vasta produção literária que, inclusive, a gente se atreve a tentar acompanhar, né? Brás Cubas talvez seja esse início em que ele começa a falar de questões complexas da sociedade com o que ele chama desse tom mais pessimista, né? Só para falar um pouquinho dele, de novo, pro forma, mas acho que é muito importante conhecer o autor, ele é filho de pai negro e mãe portuguesa. Os avós dele eram escravizados, né? Então, assim, até onde se sabe, ele não tem um registro de estudo formal, ele é considerado um autodidata, né? Ele dominou, no mínimo, 5 línguas. Ele lia em francês, em inglês, em grego, no finalzinho no alemão. Então, assim, uma pessoa absolutamente culta. A gente vê isso na escrita dele. Isso chama a atenção à época, né? Ele conquista aí as honrarias de Pedro II, né? Do Dom Pedro II. Ele, logo muito cedo, começou a trabalhar aos 15 anos. Publica o seu primeiro soneto num periódico que chamava Periódico dos Pobres. Interessante isso, né? Já vê aí uma filiação de onde que ele vem e de onde que ele fala. E ali, a partir de 1856 até 59, ele vira aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. E foi durante esse período, assim, dos anos 50, dos anos 60, que ele está iniciando a trajetória dele, sempre voltada para o que ele falava das letras, né? Lembrando aí que, posteriormente, já em 1904, alguma coisa assim, ele foi um dos fundadores, sócio fundadores da Academia Brasileira de Letras, né, gente? Então, assim, ele dedicou-se a vida inteira para o ofício. Ele foi convidado para ocupar cargos políticos e ele sempre dava um jeitinho de falar, não é bem isso que eu quero trabalhar com literatura. Ele foi repórter e jornalista do Diário do Rio de Janeiro, e lá ele publicava muitos dos seus contos, né? Ele foi, durante muito tempo, um escritor de contos, de crônicas, e, efetivamente, o primeiro livro chama Crisálidas. Foi publicado aí em 64, é um livro de poesias, né? E depois, em 87, igual eu falei, ele foi agraciado com a Ordem da Rosa por Dom Pedro II. Só porque é necessário a gente falar um pouquinho desses highlights da obra dele, vejam como que o que a gente chama de uma fase romântica já é vasta em publicações, né? Ele é uma pessoa que publicava em uma média de 2 em 2 anos, sem contar o que ele escrevia para os jornais, para as revistas, esses contos que a gente também consegue achar separadamente. E depois, na fase que a gente fala do realismo, onde vem Memórias Póstumas, que, na verdade, tinha sido lançado como folhetim em 80, ele fala isso lá no primeiro capítulo,
Depois ele recolheu tudo, editou e lançou o livro completo, que é o livro que a gente lê, né? Depois vem Quincas Borbas, que para mim é o primeiro spin-off da história da literatura brasileira, né? Porque Quincas Borba, como a gente leu aqui, já estava em Brás Cubas, e aí em Quincas Borbas ele efetivamente desenvolve o que ele está chamando aí da filosofia do humanitas, né? Do humanismo, humanitismo. Dom Casmurro, que acho que é o mais lido e o mais comentado, certamente, dele, né? Capitu e Bentinho. Esaú e Jacó. Eu coloquei a Carolina, que é um conto, um soneto que ele escreve quando a esposa dele morre, Carolina, né? É lindo, recomendo assim que todos leiam. Acho que é de uma preciosidade assim, em termos de beleza mesmo, assim. É uma apreciação estética muito curtinho, que ele faz aí em dedicação à esposa, que ele era apaixonado. E, por fim, Memorial de Aires, foi a última obra dele aí, antes dele falecer, né? Enfim, gente, hoje a gente se propôs, então, a debater a dedicatória até o capítulo 80, né, de Secretário. Não, acho que é a parte mais extensa da obra. É interessante como que a gente vê que no finalzinho os capítulos vão ficando mais curtos e mais dentro da narrativa. Esse começo, ele é absolutamente não linear. Quando a gente já vê de cara um dos traços, uma das características da escrita do Machado. A gente começa a ler, peraí, não estou entendendo direito, começa pela morte. Agora vocês imaginem se Vale Tudo começasse com a morte da Odete. Olha o que ele fazia nos anos 1800, gente, que o leitor formatadinho, outro parênteses, a gente está falando em 1881, era especificamente quando as ciências emergiam como esse lugar de saber sobre o mundo. É uma ciência que organiza, que metrifica, que racionaliza, ou seja, as pessoas estavam sendo gradativamente preparadas para a linearidade das coisas. Ou seja, o leitor queria pegar e ler uma historinha que começasse nascimento, fase adulta e morte. Aí, como que ele me começa com reflexões sem pé nem cabeça, que são interessantíssimas, com o autor já falando assim, eu morri. E eu morri de pneumonia, mas também foram de ideias fixas. Né? Você imagina a confusão entre algo que é da ordem psicológica e algo que é da ordem fisiológica. A confusão que isso não gera na cabeça do leitor. Se para a gente é difícil, assim, longe de colocar a gente como um patamar civilizatório, gente, mas a gente tem aí recursos para conseguir auxiliar a gente nessa leitura. Agora, você imagina o que era ler esse livro naquela época, né? Tanto que ele fala, se eu tiver 5 leitores, já estou satisfeito. Que não é uma falsa modéstia. Essa coisa assim, ai, eu sei que eu vou ter mais. Não. Era porque, efetivamente, naquela época, quem era esse leitor? Para quem ele escrevia? Né? Ele estava pensando muito nisso, nos tempos em que ele estava vivendo. E aí, essa dedicatória absolutamente citada, recitada e recontada ao longo dos tempos, porque acho que o que mais marcou de Memórias Póstumas foi a dedicatória que ele fez ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas. A gente vai ver que o tempo todo no livro ele mantém uma relação de quase deificação da natureza, de tornar essa natureza o lugar de divindade. O que é interessantíssimo, né? Porque ele foi formado e forjado no catolicismo, né? Igual muitos de nós no Brasil, e ele tem duras críticas ao catolicismo, né? Mas não deixa de ser grande parte do repertório de intertextualidade dele. Inclusive, outra característica aí, né? As notas de rodapé, que a minha edição é essa edição que eu não tinha aqui, que eu coloquei lá na capa para vocês.
As notas, ela é ótima, porque ela traz notas de rodapé explicando quais são as referências do Machado. Eu não conhecia assim, metade, né? Ele é uma pessoa muito erudita. E ele tem referência da literatura, ele tem referência bíblica, ele tem referência de várias religiões. Ele traz todas essas personagens, essas histórias para compor a narrativa dele. Ou seja, a gente está falando de camadas e camadas de narrativa. Muitas vezes, para a gente entender o que objetivamente ele está descrevendo, a gente precisa ir lá na nota de rodapé, nos recolhermos a nossa insignificância e falar, realmente, eu não sei do que ele está falando. E ele brinca com isso. A gente é o leitor obtuso, ignorante, que não vai entender o que ele está falando. Ou seja, o tom de deboche, ironia, sátira, pessimismo todo, ele não deixa de ser o Machado brincando com a nossa cara, né? Debochando da nossa cara. E talvez seja justamente isso que nos instigue a continuar ali lendo, porque é divertido, né? É divertido você ver uma pessoa que está fazendo uma crítica importantíssima à sociedade daquela época, mostrando as entranhas psíquicas aí de um personagem tão controverso como Brás Cubas, de uma maneira, ao mesmo tempo, cômica, né? E é o que ele vai falar lá na frente, né? Ele já fala lá no prólogo. O que faz o prólogo, lembrando, o prólogo é ele, Machado, escrevendo, e logo depois ao leitor já é o Brás Cubas, né? O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama de roupagem de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero que está longe de vir dos seus modelos, né? E aí depois o Brás Cubas vai falar. Escrevi essa obra, né, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Também outra frase absolutamente repetida aí nos vestibulares, porque traz justamente a ideia da forma, a pena, né, escrita ali à mão, a caneta, e o conteúdo, que é essa melancolia ali, né? Então, a forma é o humor, representado aí pela pena, e o conteúdo representado pela tinta é o pessimismo. Ou seja, que bom que vocês estão rindo de mim, porque nada do que eu estou falando aqui é de boa. E a gente vê isso o tempo todo. Para mim, todas as cenas, colocando nas palavras de hoje, ele fazia gaslight com a Virgília. Ele era uma pessoa absolutamente horrível com ela. Ele era um racista dos mais perigosos, né, que montava nos escravizados, que abusava, né, que ria, que debochava. Ele era um playboy, gente. Ele era o playboy do século XIX. Uma pessoa que viveu a vida inteira sem ter que se preocupar com absolutamente nada, nem ninguém. Eu não vou dar spoiler do final, mas no final ele fala que a grande conquista dele, né, foi não ter trabalhado. Assim, olha que vida boa. No final eu nem trabalhei. E aí você vê o livro inteiro, para quem leu até agora, o livro inteiro é o drama amoroso da vida dele. Ele tá ali, estou sofrendo por fulano e beltrano. Assim, que sofrimento é esse? Né? Não estou duvidando do sofrimento amoroso, gente. Mas é um livro edificado sobre as experiências de vida de uma pessoa no topo da pirâmide social. Né? Júlio, vou passar para você, que eu já estou... Para ler um comentário da Tawine, ela diz: ele já começa o livro mostrando estar morto, isso dá uma liberdade total para ele falar da vida com ironia. E eu acho que esse personagem, ele é muito rico também por isso, né? Porque ele já não liga para mais nada, ele já está aí falando, mostrando as mazelas humanas abertamente, sem ter nenhum medo de nenhum julgamento, porque a pior coisa que já aconteceu com ele já aconteceu, que é a morte, né? Então, é bem interessante, é uma grande inovação. Ele fala, inclusive, várias vezes que o sofrimento a gente tem em vida. A morte, na verdade, é o lugar de uma serenidade que te autoriza, no caso do Brás Cubas, a falar o que ele sempre pensou. E ele fala, eu sei que vocês estão pensando que eu sou uma pessoa horrível, mas eu não ligo. Né? Ou seja, todas aquelas aparências que, de alguma maneira, ele tinha que manter em vida para representar
principalmente a classe social que ele pertencia, que a gente está falando de uma aristocracia, uma elite talvez muito diferente da nossa, tá? Porque a nossa hoje não tem vergonha de falar nada. Mas era uma elite comedida, que tinha que se passar também por uma elite cultural. E aí ele vai para Coimbra e fala, eu nunca gostei de estudar, nunca fui bom aluno, nunca li. Gente, ele é defunto autor e não autor defunto. Ele não era autor em vida. É isso que significa. Ele virou autor quando ele morreu. Ele falou, agora eu vou falar de tudo. Então, assim, a gente tem essas subversões de vida e morte também como uma forma de, primeiro, tirar esse tabu da morte, né? De falar, nossa, a morte não se fala. Não, ele fala, inclusive, por que morreu. E ele também quebra essa linearidade, que a gente espera ler sobre a vida e depois ter uma morte gloriosa. E ele basicamente fala assim, não, gente, a minha morte foi a morte da natureza. Eu vou, no final, ser comido pelos vermes. Né? Para depois chegar lá na parte do delírio. O delírio é lindo, né, gente? Acho que é o maior capítulo do livro. Acho que é o maior mesmo, assim. E o delírio é toda essa relação entre a natureza e divindade. A Pandora que ele encontra, né? E esse diálogo dele com a Pandora é sobre esse mistério da vida, que acho que, no fundo, sempre vai ser retratado na literatura de alguma maneira. O mistério da vida. O que nos chama a atenção para as letras, para essa experiência literária, é a vida. Porque se não tivesse graça na vida, a gente ia ler sobre o quê? Né? E esse grande mistério machadiano é transferido aí, né, para a natureza. É a natureza que nos traz esse mistério todo, né? Para depois ele trazer lá naquele capítulo da borboleta preta, bem lá na frente, vocês lembram? Uma borboleta vai, pousa nele e tal. E é aquela coisa que a gente tem também na nossa vida, né? A gente procura sinais para as coisas. Quando eu era adolescente, eu fazia muito isso. Eu falava assim, se passar um carro azul ali na rua, eu vou arrumar meu quarto. A gente fica procurando sinais para as coisas, como se fosse uma espécie de recado divino. E aí o que aconteceu no capítulo da borboleta preta foi isso. Pousou uma borboleta preta, e aí ele tem uma relação mística, espiritual com aquela borboleta, porque ele entende que a borboleta está dando um recado para ele. A borboleta, e aí ele começa a entrar na cabeça da borboleta, olha que loucura. Como se a borboleta tivesse visto que ele era o inventor das borboletas. O ego, né, do homem, né? O ego do homem, assim, a borboleta identificou ele como criador e pousou na testa dele, falando que ia dar um beijo nele. E aí o que ele faz? Ele pega e bate a toalha, a borboleta morre. Então olha que mórbida essa relação entre natureza, morte e divino, né? Esses sinais que a gente fica procurando na vida, eles não passam de meros sopros. A borboleta pousou, se ela tinha uma mensagem para dar, ó, já foi. Acabou. Enfim. Passa aí, gente. É só para falar rapidinho e te fazer até um questionamento, né? O Brás Cubas, já que a gente falou dessa questão dele, da morte, da liberdade para ele enxerga todas as experiências dele como vaidade sem sentido, assim, ao meu ver. É como se a vida, como se a existência não fizesse sentido algum, como se fosse tudo... Porque se nada importa, então as frustrações dele também não importam. Então eu enxergo também como se fosse um tipo de máscara dele, para ele não enxergar que, na verdade, ele é medíocre, ele é miserável. Uhum. Aí me perdoe se eu estiver indo... Mas é porque eu enxerguei ele como esse personagem, assim, porque essa postura de você dizer que nada tem sentido, então tudo bem que eu não consegui grandes coisas na vida, porque não tem sentido mesmo. Você acha que a gente pode pensar por aí? Cara, eu acho isso muito interessante, porque ele morreu fisiologicamente de pneumonia. Mas psicologicamente a causa mortis foi a ideia fixa que ele fala. E a ideia fixa, ele fala, Deus te livre das ideias fixas. Ele focou lá no emplasto dele, né? Ele queria criar um remédio
para combater a hipocondria, os paradoxos aí da vida, né? E ele ficou absolutamente cismado com isso. Por quê? Porque ele mesmo caiu em depressão. Ele mesmo, isso mostra no livro em diversos momentos. A mãe morre, ele fica isolado, ele fica recluso. Ele não é uma pessoa encantada com a vida. O grande feito dele foi não trabalhar, no sentido dele não laborou. Mas será que ele aproveitou a vida? E, claro, ele teve momentos com a Virgília e tudo, mas a gente não está falando de uma pessoa encantada com a vida. Talvez porque tenha se importado demais com as coisas. E agora que está morto, ele pode se desimportar com o que a sociedade acha, com o que os pais acham, com o que os próximos acham. Então, acho que o livro joga muito com esse não se importar com nada e, ao mesmo tempo, se importar com tudo. Ou se importar demais. Até onde o nada e o tudo são apenas vazios conceituais, né? Do tipo, essa pessoa que se não importa com nada, será que ela faz isso porque ela está se protegendo porque ela se importa muito com as coisas? Acho que ficam esses questionamentos aí, né? Marcela, quer comentar? Na verdade, eu queria ler o que o pessoal estava falando no chat, que eu ia comentar, na verdade, só fazer uma piada, que tudo é um sinal se você for louco o suficiente, né? Eu acho que essa cena me remete um pouco isso, assim, tudo é um sinal se você for maluco o suficiente, né? Tudo pode ser alguma resposta para alguma coisa. Mas o Allen falou, ele falou no chat o seguinte, ele também traz para a reflexão sobre o quanto tempo leva para se tornar autor. E também podemos discutir sobre, sobre como não estar presente o faz presente. E o Tales falou, é quase como se o Machado também estivesse criticando como temos uma tendência de usar o místico e o divino para tirar a nossa parcela de responsabilidade para as coisas. E ele concordou com você e falou, ele é um homem medíocre que culpa a sua mediocridade a outros. E o que o João falou pode ter sido influência de uma depressão, mas aí você argumentou isso depois. E eu concordo muito com o que o Thales falou, assim, é muito tendencioso, né? A nossa querida Júlia já tinha falado uma vez, tanto que é gostoso a gente tirar a culpa, tirar a responsabilidade e colocar no outro, né? E assim, uma pessoa com caráter duvidoso, vamos dizer assim, é mais que tendencioso ela fazer isso, ela tirar isso para lá, ela não, né, não tomar isso para ela, porque é muito mais tranquilo falar que a culpa não é dela, ou colocar qualquer responsabilidade de decisão ou de resposta no outro, no místico ou no divino. Marcela, olha que louco. No capítulo da borboleta preta, a reflexão que ele se faz é: por que essa borboleta não é azul, caramba? Tipo assim, como se a borboleta ser azul, aí ele não teria matado ela, porque seria o sinal que ele estava esperando. O que não, senão autoindulgência? Né? A grande marca do Brás Cubas é isso, é uma pessoa ensimesmada, mimada. Ele dá vários faniquitos, gente. A infância e a adolescência dele, que criança horrorosa, que criança chata, mimada. Pô, ele coitada da dona Eusébia, né? Foi lá fugir no mato, aí ele, por uma birra com ela, pegou e contou para todo mundo, né? Então, assim, ele era uma pessoa dificílima, uma pessoa muito egocêntrica, a gente falaria, né? Que tem esse traço aí de uma pessoa que é voltada para o próprio prazer o tempo todo. Ele sente que ele está perdendo o tempo todo. Então, assim, a grande questão para ele com o Lobo Neves, eu vou chegar nisso na hora que eu falar dos personagens, era que o Lobo Neves não era melhor do que ele. Por que então a Virgília ficaria com o Lobo Neves? E o tempo todo ele se convencendo de que ele era melhor do que as pessoas, de que as pessoas não eram boas o suficiente. Pessoa chata, né? Que fica criticando tudo nos outros. A gente vai ver isso ao longo da história, né? Aí, só para passar, que é uma parte que eu acho legal, assim, que eu falei, né? Que esse romantismo passa pro realismo, que é essa ruptura com o que se esperava na época. Então, os leitores não estão sabendo o que esperar daquele novo conto do Machado, né? Aí eu trouxe um pouquinho dessa vida do Brás Cubas, só para mostrar, né? Ele nasce lá em 1805, morre em 69, e essa é a árvore genealógica, entre muitas aspas, né? Vocês veem que a mãe não tem nome.
A mãe do Brás Cubas é a mãe do Brás Cubas. E ele cai em depressão quando ela morre, gente. A morte do pai nem abalou tanto. Porque o pai cobrava, né? O pai era aquele pai de menino, igual tem um capítulo que fala, né? É o que deposita todas as esperanças de que o menino vai ser a grande réplica bem-sucedida dele, né? Então, assim, é um pai que acoberta essa criança horrorosa. E a mãe quando morre, a gente fica sabendo que ele vai lá para a chácara, que ele sofre muito, que ele entra numa depressão horrorosa, mas a gente não sabe nem o nome da mãe. É interessante porque eu não sou versado o suficiente para falar sobre isso, mas Machado tem uma construção de personagens femininas absolutamente interessante e rica para a gente pensar nessas mulheres do século XIX, né? Elas não são, primeiro, únicas nem homogêneas, ele não reproduz a mesma ideia de mulher em toda personagem. Ele fala de questões envolvendo gênero naquela época, como, por exemplo, a gente está falando aqui o fato de que a mãe não tem nem nome, o fato de que Machado trata as mulheres dele como objeto, o casamento é uma obrigação, porque ele precisa, enquanto homem, mostrar essa posse, né? Apesar de que ele gosta da Virgília, a gente consegue ver isso e tudo mais, mas não deixa de ser uma obrigação social, ele está procurando a vida inteira esse casamento. Mas outras personagens femininas na obra são interessantíssimas, como, por exemplo, a Virgília mesmo. Talvez não tenha passado na nossa cabeça, mas a Virgília foi uma mulher do século XIX que viveu a vida inteira no adultério. E o Lobo Neves sabia, gente. Vocês vão me desculpar, mas ele sabia. Ele sabia. Só que, enfim, a gente vai chegar nos personagens, tá? Mas você Só não para não acha perder. Pode falar, Andrei. Porque eu acho que eu e aquele historiador Sidney Chalub, né, achamos que ele é um grande cronista. E o legal é que ele escancarou as portas da elite brasileira, né? Ele foi o Gessé Souza, né, do atraso. Acho, na minha opinião, até muito melhor que o próprio Gessé Souza, mas ele abriu essa elite do atraso, né? Ele escancarou tudo Totalmente. isso, sem nenhuma vergonha, né? E aí ele meio que pôs as pessoas para rirem de si mesmo, né? Que as pessoas, ao lerem a obra, as pessoas de elite, estavam lendo sobre elas, né? E achando graça, achando interessante. É interessante isso, porque no Brasil do século XIX, quem lia Machado, muito possivelmente eram lidos como liberais. Os liberais. Então, assim, são os progressistas da época. Só que Machado também fazia a hora da cara deles, porque era uma elite, entre muitas aspas, liberal, né? Ele estava criticando essa própria elite e era o que se fazia muito sucesso. E talvez fazia sucesso porque era exatamente, por isso a questão do realismo, era exatamente o modo como essa elite se identificava. Velado. Mas ele estava falando alguma coisa que tocou as almas ali, né? Por isso que a gente tem uma espécie de estudo da sociedade brasileira daquele momento. Ele está falando de uma elite, ele está falando de um Rio de Janeiro, ele está falando de certas profissões liberais que estão surgindo aí, né? Como está falando aí da ascensão do Lobo Neves, dos cargos de política, enfim. Mas lembrando que Brás Cubas vem de uma família originalmente classe trabalhadora, que ele fala aí do Damião Cubas, o tanoeiro, né? Que faz os barris, os tonéis. Ele conseguiu dinheiro para pagar uma faculdade para o Luiz Cubas, que era o filho. O Luiz Cubas se forma em Coimbra e aí depois nasce o pai, que é o Bento Cubas, do Brás Cubas e da Sabina, né? E é interessante porque nessa passagem ele fala, a gente considera que a família começa a partir do Luiz Cubas. Todos os traços de uma família que veio de baixo são apagados. A história do Damião não importa.
a nossa família, ou seja, a nobreza, o status social começa no Luiz Cubas. É interessante isso também, né? Como que esse jogo de imagem, esse jogo de aparência é muito forte ainda, né? Mas nessa família, com toda certeza, levou ao apagamento de uma figura de baixo da pirâmide social, né? Júlia. Para ler um comentário do Allen, que ele mandou no chat assim: podemos pensar que o não nomear a mãe é não transformar ela em memória, porque a memória pode ser esquecida, e a mãe para ele é aquele ser efêmero, e aí nomear a traz para uma materialidade que vai findar. Por isso, acredito que ele sofre tanto com a perda da mãe. O que você pensa disso, João? Faz sentido, até mesmo porque no processo de luto, né? Lembrar, escrever sobre, também evoca todo o sofrimento. E ele já como essa figura morta, é como se ele estivesse falando, e às vezes ele é muito frio, né? A linguagem dele é fria, é mais direta, é grosseira. E às vezes uma forma até mesmo de, entre muitas aspas, honrar a morte dessa mãe é nem mais falar dela. Eu acho esquisitíssimo, não é o que eu faria, mas de novo, não sou Brás Cubas, só acho que é um raciocínio que faz sentido mesmo, né? Esse não nomear. Né? Assim como me estranhou, por que não vem esse nome? Porque não é algo que se fala, né? Me pensa muito que, de novo, nessas famílias, talvez o que se importe seja o nome do pai. O que se importe seja o nome do homem, né? É isso que é transmitido. Tanto que mal se fala da relação com a mãe, né? A mãe morreu e a gente descobre que ela é importante porque ele cai em depressão. Só queria dar um destaque à presença do professor Rossi, que esteve no primeiro encontro com a gente, está de volta agora, tá, professor? Se você quiser participar, tá aberto o microfone para você também. Rossi, já é de casa, né? Pode falar quando você quiser. Mas, enfim. Passando só para as personagens secundárias eu digo assim, né? Que não são da família Cubas, mas que são absolutamente centrais no romance, na história, são as mulheres, né? Com quem o Brás Cubas vai ter algum tipo de relacionamento ou contato. Lembrando aí que a Marcela vai ser a prostituta espanhola, né? Que vai ser a iniciação sexual dele ali aos 17 anos. Depois vem a Eugênia, que é uma história muito interessante. Eugênia aí, que era filha da Dona Eusébia, que anos depois, quando ele estava lá na chácara recluso por causa da morte da mãe, ele retomou contato e aí a Dona Eusébia apresentou a filha. E aí, enfim, a filha era coxa, né? No caso, tinha aí uma deficiência. E como que ele, um aristocrata, poderia se casar com uma mulher coxa? Que aí vem a célebre frase, né? Por que coxa se tão bonita? Por que bonita se coxa? Era a grande questão. E aí me vem muito esse traço perverso da elite social, né? Tudo que foge a um estereótipo de normalidade é altamente reprimido e sancionado, até mesmo se pouco importa, porque ninguém vai viver aquele relacionamento além dele. O que é descrito ali é uma deficiência de ordem muito... ela é manca, mas ele não poderia ser visto casado como uma pessoa manca. Então, assim, como que os menores desvios de normalidade já são encarados como algo que rompe, que estabelece limites ali para uma relação nessa classe social. E isso é algo que permanece até hoje, né? As pessoas procuram um estereótipo de beleza, um estereótipo de, entre muitas aspas, normalidade, que está só na casca. E vivem relacionamentos absolutamente terríveis, mas para manter uma espécie de aparência. Né? Então, ele trabalha muito essa ideia de uma imagem, de uma aparência, a partir do comentário terrível que ele faz da Eugênia. E que se tirar o acento circunflexo, só sobra eugenia. Que talvez seja a grande crítica que Machado está fazendo nessa passagem. Que Nossa, elite... essa foi uma grande reflexão, tá? Adorei essa função. Se tirar o acento, só sobra apenas Eugenia. E é isso. A história da Eugênia
ela é talvez 10 páginas. Além de racista, ainda é uma pessoa supremacista, digamos assim, né? Que pensa numa raça superior. E eu acho que faz todo sentido. Depois, Virgília, né? Lembrando aí que Eugênia e Virgília são conhecidas num intervalo de tempo muito próximo. Ele ouve falar da Virgília, logo depois tenta a Eugênia, aí depois volta para Virgília, e aí ele vive esse primeiro romance com ela. E depois, lá no fim do livro, aparece a Eulália, ou a Yan Loló, que acho que já apareceu nessa altura do campeonato aí. Eu estou fazendo só essa apresentação rápida dos personagens para quando a gente lê, a gente lembrar desses nomes, porque muitas vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, quem que é essa, quem que é esse? Eu até esqueci. E aí alguns personagens que esses eu acredito que sejam, em alguns momentos, invocados aí em algumas participações especiais, como o Quincas Borba, é um personagem muito importante na trama, principalmente por essas filosofias, por essas reflexões sobre a vida. O Prudêncio, gente, tem umas passagens ótimas com o Prudêncio, que foi o escravizado da infância do Machado. Logo naquele primeiro capítulo ali da infância, aparece o Machado montando no Eugênio, no Prudêncio, depois o Prudêncio aparece de novo lá na frente, quando ele vai encontrar com a Dona Eusébia. Então também é um personagem que vai e volta. O Lobo Neves, que depois vai se relacionar com a Virgília. A Dona Plácida, que é como se fosse aí a governanta da casa, onde ele mantém as relações extraoficiais com a Virgília. O Luiz Dutra, que é o primo da Virgília, e o conselheiro Dutra, que é o pai da Virgília. E o Cotrim, que é o marido da Sabrina, aí, que também aparece em um momento muito pontual, quando tem a briga pela herança e quando tem esse reencontro entre a família, né? Que o Cotrim vai apresentar aí a Eulália. Mas, enfim, alguns personagens para a gente manter em mente quando a gente estiver lendo. Marcela, quer falar? Eu só queria interromper rapidinho, porque já tá quase dando a hora e eu já tô vendo que os participantes estão, né, alguns já estão saindo, que eu queria falar para quem ainda está aqui e por algum acaso não pôde fazer a inscrição, só conseguiu entrar na reunião agora, manda no chat pra gente o seu nome completo e o e-mail para a gente poder emitir o certificado, tá bom? Quem não tem certeza se fez a inscrição, pode mandar de novo, não tem problema nenhum, é só para a gente manter um controle. Beleza? Nome completo, que vai sair do certificado do jeito que você escrever, e o e-mail para a gente poder registrar. Era só isso, viu, João? Desculpa. Escuta a chefe, gente. Depois vocês não ganham certificado de participação e fica aí perdido. Mas, enfim, acho que para hoje o que eu queria apresentar era basicamente isso, né? Mostrar como que essa narrativa, até o momento, né? Ela começa com a morte, ela vem com essa morte pela pneumonia ou pela ideia fixa. Depois aparece o romance do Brás Cubas com a Virgília logo ali no começo. A Virgília é uma das primeiras personagens a entrar na história. O delírio, que eu acho fantástico, que eu já falei também, né? Essa relação entre natureza e divino que o Machado coloca. E depois a gente pode ver que existe uma certa linearidade no livro, então não se desespere. O Machado, apesar dele ter todas essas características, uma não linearidade, uma reflexão muito robusta, a história em si ela é muito facinha de pegar. Tanto que eu coloquei, até agora a gente viu isso daqui. Do nascimento vai para a infância, da infância para a mocidade vem a Marcela, são as primeiras relações. Depois ele gasta um dinheirão com a Marcela, o pai fica possesso e manda ele para Coimbra. Em Coimbra ele não era um bom aluno e tal, mas ele se formou. Lembrando que no meio termo ele voltou porque a mãe morreu. Ele caiu em depressão, ele se refugiou numa chácara lá no Tijuca. Ele encontrou Dona Eusébia, ele conhece aí nesse meio do tempo aí a Virgília, e tem um capítulo, que esse capítulo é fenomenal, que é a Flor da Moita. Gente, a Flor da Moita, vocês entenderam quem é, pelo amor de Deus? É Eugênia. Ele pega a Dona Eusébia traindo com o cara lá na moita, e uns capítulos depois nasce a Flor da Moita, que é a filha, que é quando ele conhece a Eugênia. Então é muito engraçado. Eu falei assim, gente, onde que ele tira essas coisas, né?
Mas é absolutamente fantástico quando a gente entende essas metáforas. Igual quando foi o capítulo da velha história de Adão e Eva, que é um capítulo que ele escreve todo de 3 pontinhos. São só reticências. Porque aquilo é a interação sexual entre a Virgília e o Brás Cubas. A velha história de que ele caiu na tentação, gente. Essas metáforas são lindas, assim. Eu fico pensando, tem que realmente ser uma pessoa muito genial para fazer algo que é ao mesmo tempo fácil de entender, mas a gente se sente até um pouco mais esperto. Falou assim, essa eu entendi, porque aquele tanto de referência bíblica eu não entendi nada. Mas algumas coisas a gente vai catando e isso vai instigando a gente, né? Porque é uma forma de interpretar, uma forma de, olha, eu não preciso dizer o que eu fiz com a Virgília. Vocês já sabem, a gente era amante. Mas ele coloca um capítulo inteiro escrito, acho que era assim que fala, que era a velha conversa de Adão e Eva, alguma coisa nesse sentido. Porque é aquilo que se repete, né? Essa coisa, o homem que caiu em tentação, a mulher colocada como essa sedutora. Ele reproduz essa narrativa, como se, coitada, ele foi uma vítima da Virgília. Ela é muito bonita, ela é muito sedutora. Ela é a Eva. E ele só mordeu a maçã. De novo, é uma forma dele criar uma autoimagem de... Ele nem sempre é a pessoa que faz as coisas, ele também é uma vítima, entre aspas, desse desejo, né? E pintando essa mulher aí, que é uma mulher sedutora. Por isso que eu falo, as personagens femininas, machadianas, elas são muito interessantes. Virgília tem muita parte nessa narrativa, nesse interesse que o leitor tem de entender também que a gente só conhece a Virgília pelo Brás Cubas. Mas pouco que a gente conhece dela, pela narrativa dele, já dá a entender que, assim, primeiro, ele não é santo. E a maneira como ele narra é absolutamente duvidosa. Em alguns momentos você vê que é feito para ser duvidoso. Por isso que eu, trabalhando com memória, também me chama muita atenção, né? Quando a gente tende a contar uma história nossa, da nossa vida, o primeiro ímpeto é falar, não, eu vou criar uma história bonita, narrativa do herói. Eu lindo, maravilhoso, desejado. E quando a gente vai, né, fazer as entrevistas, muitas vezes a gente escuta isso. Mas com um certo tempo, uma certa relação, a gente também vai escutando os lados ruins. O interessante do Brás Cubas é que ele consegue fazer isso. Não é só essa narrativa encantada e idealizada, mas ele é meio delirante. Em alguns momentos você vê que claramente ele é uma pessoa que consegue ali disfarçar a parte de responsabilidade que ele teve em cada história, né? Enfim, aí esse capítulo do enfim é quando ele volta com a Virgília, ele tem um breve reencontro com Marcela, ele de fato começa a se relacionar com Virgília, aparece o Lobo Neves, o pai morre de desgosto porque o Lobo Neves fica com a Virgília, tem toda a questão da herança, o Luiz Dutra, que é o primo, ele reaparece na história para colocar o Brás Cubas em contato com a Virgília, ele efetivamente se reaproxima da Virgília, aí é toda a narrativa do adultério, que é esse momento que ele está encantado, que ele está apaixonado. Aparece o Quincas Borba, já nessa altura da narrativa. Aí tem um capítulo de olheiros e escutas, que são as pessoas desconfiando que ele e a Virgília estão tendo um caso. Até que vai para a Dona Plácida, né, que é aquela governanta da casinha onde eles tinham para fugir um pouco dos olhares dos olheiros. Até quando o Lobo Neves recebe o convite para ser a presidência, né, algum cargo político lá no norte, na província do norte do país, e convida Brás Cubas para ser o seu secretário. Basicamente, gente, a narrativa linear é essa. Mas eu aconselho muito capítulo a capítulo. Porque, igual eu falei, tem uns capítulos que é pura viajação na maionese. E ele brinca, se não quiser ler, não lê. Pode pular. Pode pular. Isso não faz a menor diferença na minha vida. Quem perde é a gente, né? Enfim. Júlia. Para ler um comentário, Tawine.
Achei legal é que os dois amores dele, a Marcela e a Virgília, não são amores de verdade, são relações cheias de vaidade. Ele gosta de se sentir desejado e elas gostam do poder e do status que isso dá. No fundo, ninguém ama ninguém ali. Ninguém ama ninguém. E ele fala muito isso no começo do livro. Para ele, amor é uma moeda de troca. Ele compra esse amor. Ele fez isso todo o tempo com a Marcela, a ponto que o pai dele se incomodou. Gente, eu fui tão curioso que eu pesquisei no chat GPT. Quanto era 11 contos de réis? Que foi o que ele gastou com a Marcela. E aproximadamente mais de 1 milhão de reais hoje. Né? Então, assim, o cara não tava nem aí, sabe? Era dinheiro que comprava. Desculpa interromper, eram 11 ou eram 15 contos? Acho que eram 15, não? Acho que ele fala, me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Ah, tá. Então confundi. Não, é porque eu ia falar que se fosse 15 era maior ainda a quantidade de... Mas é muito bonito, assim, me amou por 15 meses, a duração cronológica, e 11 contos de réis. É fantástico essas metáforas, né? E são essas grandes frases do Machado que ficam com a gente, né? Viraram meio saber popular, né? É muito conhecido, foi muito difundido. É igual a dedicatória aos vermes, né? Muitas coisas aí são frases célebres do Machado. Eu fui grifando para eu lembrar onde é que está cada uma. Mas, enfim, gente, sugiro muito que cada capítulo seja lido com uma carga de dedicação que eu sei que exige. Muitos capítulos não são fáceis. O do delírio mesmo é um delírio. Ele te leva a delirar. Mas eu acho que a graça é essa. A gente pode discutir aqui a narrativa linear sem problemas. Mas eu fico muito mais interessado nessa interpretação da borboleta, da natureza, do delírio, da Eugênia. Então, assim, tem um prato cheio para a gente falar sobre a podridão da sociedade aristocrata brasileira, né? Que acho que faz a gente pensar, inclusive, nessas novas elites hoje, né? Que Machado está falando de uma elite específica. Quais são as novas elites hoje, né? Acho que vem muito isso. E agradecer, falar que se tiver alguma demanda específica, acho que como a gente tem no próximo encontro, eu pretendo fazer algo mais aberto mesmo, sabe? Não ficar falando da narrativa linear, mas hoje eu não sei como que as pessoas estavam com a leitura. Acredito que agora já dá para a gente entender mais ou menos do que a gente está falando. Deu para seguir aí? Vai lá, André. Fico até com inveja, né? Quando eu crescer, quero ficar igual a ele. O Brás Cubas? Não, igual a você, João. Porque eu sou uma mente caótica. Eu penso milhões de coisas e sai um monte de besteira. Isso não, além de ser organizado, deu uma verdadeira aula para todos nós aqui, né? Ai, que bom. O meu livro é todo coisado, gente. Então, eu acho que eu poderia falar mais algumas horas sobre, mas eu acho que o limite de uma é o suficiente. Não, nós teremos mais uma hora. Se quiser, a gente aumenta o tempo, tá? Não, tá. A gente aumenta o tempo, a gente passa para outro dia também, a gente vai para o boteco, conversa. Vai para o boteco, eu acho que é uma ótima. Tá aberto. Por sinal, vou falar na frente da Lud que eu sou um garoto rebelde, sou o pior orientando que ela teve. Eu estou propondo em dezembro a gente fazer um encontro ao vivo, todo mundo, num café, num boteco. A Lud gosta de café, eu prefiro um lugar onde tenha álcool. Onde tenha livro também, para a gente poder falar sobre o Clube do Livro no próximo ano, né? Sim. E falar sobre livro, falar sobre literatura, falar do livro que a gente gosta, que a gente quer, e você já está convidado, né? Ainda não está nada marcado, eu sou rebelde, já tô falando que vai acontecer. Antecipando, né? Antecipando a bagunça. Pessoal, pode falar, Lu. A minha aula já começou agora, mas eu só queria, antes, né, vocês terminam aí, mas eu só queria deixar um beijo aí para o João. João, maravilhoso. Muito obrigada. Já pus uma dica aí, café com letras, aí vai com tudo, né? Vai para todo mundo. Tem até álcool lá.
Tem álcool e tem café e tem letras, né? Então, Isso. beleza. E queria agradecer e convidar todos aí para a nossa próxima etapa, né, João? Que já Tamo está aí. chegando. Gente, Ross está aqui, ó, só para... Você. Olha lá, ó. Beijo, querido. Boa aula para vocês. Então, a gente vai dar uma aulinha agora, senão os alunos fogem. Obrigada mais uma vez, turma, Obrigado, por realizar. Valeu. Um beijo grande para vocês. Mas, Júlia, quer fazer a Júlia e sua... Marcela. Bom. João, queria te agradecer, muito obrigada pela leitura apaixonada que você fez. E, Andrei, sem modéstia, porque sua aula também foi incrível para a gente, vocês dois são maravilhosos. E convidar todo mundo a estar de volta aqui no dia 27, viu? Que a gente Semana vai que continuar vem. essa discussão. E aí não precisam ficar com vergonha, o João já disse também que vai ser uma discussão mais aberta. Mais Quem quiser, aberta. manda mensagem no chat, abre a câmera, abre o áudio, fala com a gente está aqui. Não é só a gente que precisa aparecer na telinha, não. Pode colocar o rostinho de vocês aqui também e conversar, viu, gente? Júlia, a minha regra, inclusive, é eu falo até alguém me parar. É isso, assim, eu tô tranquilo, que eu sei que vocês estão prestando atenção, mas se não tiver também, eu tô igual o Brás Cubas, foda-se. Né? Tipo, tá tudo bem, né? Vamos participar aqui, vamos prestar atenção no que quer, no que não quer também. Acho que a graça é essa. Mas eu adoro quando tem intervenções, comentários, depois eu pego para ler tudo, tá? Que lindo. E é isso aí. E o Thales também disse aqui no chat que você falou coisas que nunca passaram pela cabeça dele e te agradeceu também. Thales, eu que agradeço, viu? É sempre bom. Uma curiosidade que eu acho que eu não podia deixar passar batido, logo nos primeiros capítulos, o capítulo chama Transição. Brás Cubas nasceu dia 20 de outubro de 1805. Ele completaria hoje 220 anos. Então, assim, estamos aí fazendo uma homenagem ao aniversário do desquerido. É isso. Marcela queria falar alguma coisa? Eu acho que eu queria agradecer também. Já te rasguei elogios a primeira vez que eu te conheci, que eu fiquei assustadíssima quando você falou: o meu sonho, quando crescer, é ser você, de fato. Não. Diferente do André, eu ainda posso crescer e alcançar essa meta. Te amo, tá, André? Mas que eu fico muito feliz, essa reunião até rendeu muita gente, a gente chegou a ter mais de 20 Foi. participantes ao longo da reunião, isso foi bacana. Foi. Muitas pessoas agradecendo, elogiando aí no chat. Semana que vem, se tudo der muito certo, a gente vai ter participação de uma professora da Letras também, que é a professora que trabalha o Memórias Póstumas com o terceiro período, né? Então ela trabalhou com a gente, ela trabalhando com o terceiro período atual e várias outras turmas. Então acho que vai ser muito interessante se ela conseguir participar. Provavelmente os alunos dela vão vir aqui colaborar também. E eu queria fazer uma observação para o elogio à parte, que uma colega de trabalho minha participou do encontro hoje. Só que ela precisou sair mais cedo. E ela me mandou uma mensagem falando que achou você muito fofo, que você é um menino muito abençoado, viu, Jorge? Muito bonitinho. Eu adorei também. Obrigado. Falou que achou sua voz muito gostosa. Você fala muito bem. Eu falo empolgado, né, gente? É isso. Empolgações à parte. Apaixonado, João, apaixonado. Mas eu juro que eu gosto quando vocês falam também. Mas se não deixar, eu vou falando, porque eu me perco no livro, eu me perco na interação. É isso. Não, mas é lindo. Sua apresentação foi maravilhosa. Foi realmente maravilhosa e digna de elogios e mais elogios. Assim. É que você viu, né? A gente não dá nada em dinheiro, mas pelo menos elogia a gente. Exato, gente. A gente não tem o dinheiro lá, mas o resto a gente tem a união. Faltou os 11 contos de réis, né, João? Faltou, Marcela. Agora que a gente sabe que é 1 milhão, a gente podia estar cobrando. Sim. Bem, te agradecer mais uma vez, mas eu não posso deixar de agradecer tanto a Júlia quanto a Marcela, que ela manda essa bagaça aqui, faz a coisa funcionar. Como eu falei, eu tenho uma mente caótica e sou desorganizado. É elas que fazem o trabalho. Eu só finjo. Né? Chefes, semana que vem eu chego uns 10 minutinhos mais cedo, tá? Pode me mandar mensagem lá cobrando. Não. Que aí a gente fica na sala.